Estamos terminando o nosso capítulo 7, última etapa. Aqui vamos falar sobre o SPF executa o algoritmo SPF, Short Path First, de Dijkstra, para criar uma topologia de caminhos mais curtos e sem loop. Todos os roteadores usam a mesma lógica para calcular o caminho mais curto para cada rede. A seleção de caminho prioriza caminhos usando a seguinte lógica. Primeiro, intra-área. Segundo, interárea. Terceiro, externo tipo 1. Quarto, externo tipo 2. O custo da interface é um componente essencial para o cálculo do SPF de Dijkstra, porque a métrica do caminho mais curto é baseada no custo cumulativo da interface, ou seja, métrica, do roteador até o destino. O SPF atribui o custo do link ao SPF para uma interface usando a fórmula da figura 7.18. A largura de banda de referência padrão é 100 megabits por segundo. Não há diferenciação no custo do link associado a uma interface Fast Ethernet e a uma interface Ethernet de 10 gigabits. No processo SPF, o comando AutoCust Reference Bandwidth altera a largura de banda de referência para todas as interfaces SPF associadas a esse processo. Se a largura de banda de referência for alterada em um roteador, a prática recomenda definir a mesma largura de banda de referência para todos os roteadores do SPF. O custo SPF pode ser definido manualmente, com o comando OSPF e POSPF Cost. Na interface. Se existirem múltiplas rotas intra-área, o caminho com a métrica de caminho total mais baixa é instalado na base de informações de roteamento, RIB, OSPF, e é então apresentado ao RIB global do roteador. Se houver empate na métrica, ambas as rotas serão instaladas no SPF RIB. Na figura 7.19, o roteador 1 está computando a rota 10440/24. Em vez de usar a conexão Ethernet, que é mais rápida, R1, R2, R4, R1 segue o caminho através do link serial mais lento, R1, R3, R4, até R4, porque esse caminho é intra-área. O exemplo 7.25 mostra a entrada da tabela de roteamento de R1 para a rede 10440/24. A próxima prioridade para selecionar um caminho para uma rede é a seleção do caminho com a menor métrica total de caminho para o destino. Se houver empate na métrica, ambas as rotas serão instaladas. Todos os caminhos interáreas de uma rota devem passar pela área 0 para serem considerados. Na figura 7.20, roteador 1 está computando o caminho para R6. R1 usa o caminho R1, R3, R5, R6, porque sua métrica de caminho total é 35, em vez do caminho R1, R2, R4, R6, que tem métrica 40. As rotas externas são classificadas como tipo 1 ou tipo 2. As principais diferenças entre as rotas SPF externas tipo 1 e tipo 2 são as seguintes. As rotas tipo 1 são preferidas às rotas tipo 2. A métrica tipo 1 é igual à métrica de redistribuição mais a métrica do caminho total para a SBR. Em outras palavras, à medida que o LSA se propaga para longe do ASBR de origem, a métrica aumenta. A métrica tipo 2 é igual apenas à métrica de redistribuição. A métrica é a mesma para o roteador próximo ao SBR e para o roteador a 30 saltos de distância do SBR de origem.
Esse é o tipo de métrica externa padrão que o SPF usa. O cálculo de rota externo do SPF tipo 1 usa a métrica de redistribuição mais a métrica do caminho, mais baixo para alcançar o SBR que anuncia a rede. As métricas de caminho tipo 1 são mais baixas para roteadores mais próximos, enquanto que as métricas de caminho são mais altas para roteadores a 10 saltos de distância do SBR. Se houver empate na métrica do caminho, ambas as rotas serão instaladas na RIB. Se o SBR estiver em uma área diferente, o caminho do tráfego deverá passar pela área 0. As rotas do SPF tipo 2 externas não aumentam na métrica, independente da métrica do caminho do SBR. Se houver empate na métrica de redistribuição, o roteador compara o custo de encaminhamento. O custo de encaminhamento é a métrica para o SBR, que anunciou a rede, e o menor custo de encaminhamento é preferido. Se houver empate no custo de encaminhamento, ambas as rotas serão instaladas na tabela de roteamento. Um ABR não instala rotas E2 e o N2 na RIB ao mesmo tempo. N2 sempre tem preferência por uma NSSA típica e sua presença impede a instalação do E2 no ABR. A figura 721 mostra a topologia para R1, computando um caminho para a rede externa 172.16.00, que está sendo redistribuído. O exemplo 726 mostra a métrica de R1 e a métrica de encaminhamento para a rede 1600/24. Se o OSPF identificar múltiplos caminhos nos algoritmos discutidos até agora neste capítulo, essas rotas serão instaladas na tabela de roteamento usando múltiplos caminhos de custo igual, ou SMP, Equal Cost Multipath. O número máximo padrão de caminhos SMP é 4. A configuração padrão do SMP pode ser substituída com o comando Maximum Paths no processo SPF. Sumarização de rotas. A divisão de um domínio de roteamento SPF em múltiplas áreas reduz o tamanho do LSDB de cada área. Embora o número de roteadores e redes permaneça o mesmo dentro do domínio de roteamento SPF, os LSAs tipo 1 e tipo 2 detalhados são trocados por LSAs tipo 3, que são LSAs mais simples. A sumarização de rotas ajuda o cálculo do SPF e ajuda o cálculo a serem executados mais rapidamente. Com todos os roteadores dentro de uma área devem manter a mesma cópia, uma cópia idêntica do LSDB, a sumarização ocorre entre áreas nos ABRs. A sumarização pode eliminar o cálculo do SPF, fora da área, dos prefixos resumidos, porque os prefixos menores ficam ocultos. A figura 723 fornece uma topologia de rede simples, na qual o link serial aumenta significativamente a métrica de caminho, e todo o tráfego usa o caminho através de R2 para alcançar a rede 172.16.46. Já a figura 724 mostra a rede da área 1 sendo resumida no ABR, no prefixo agregado 10.1.00/18. A sumarização entre áreas reduz o número de LSAs tipo 3, que um ABR anuncia em uma área quando recebe LSAs tipo 1. O intervalo de resumo da rede está associado a uma área de origem específica para LSA tipo 1. Quando o LSA tipo 1, no intervalo de sumarização, atinge o ABR na área de origem, o ABR cria um LSA tipo 3 para o intervalo de rede resumido. O ABR suprime os LSAs tipo 1 mais específicos, reduzindo assim o número de LSAs tipo 1 gerados. A sumarização interárea não impacta os LSAs tipo 1 dentro da área de origem. A figura 725 ilustra esse conceito, com 3 LSAs tipo 1, 172.16.10, 172.16.20 e 30/24,
sendo resumidos em um LSA do tipo 3, 172.16.00/20. Você define o intervalo de compactação e a área associada usando o comando área interárea no processo SPF. O comportamento padrão é anunciar o prefixo do resumo. Portanto, a palavra-chave anunciar não é necessária. Acrescentar a métrica de custo ao comando define estaticamente a métrica na rota de resumo. A figura 7.26 fornece um exemplo de topologia em que R2 está anunciando o 16.10, 16.20 e o 16.30/24. Já o exemplo 7.27 mostra a tabela de roteamento de R3 antes do resumo. Observe que as redes 16.10, 20, 30 estão todas presentes. O exemplo 7.27 fornece a configuração do R2 para resumo e interárea em uma rota agregada. Em uma rota agregada 172.16.00/16. Um custo estático de 45 é adicionado à rota resumida para reduzir a carga de CPU se alguma das três redes falharem. O exemplo 7.29 mostra a tabela de roteamento do R3 para verificar se as rotas menores foram suprimidas enquanto a rota resumida foi agregada. O ABR, que realiza sumarização interárea, instala rotas de descarte, que são rotas para a interface no zero, que correspondem à rede resumida. O exemplo 7.30 mostra a rota de descarte para no zero e para R2. Já o exemplo agora, o 7.27, o 7.29, ele mostra a tabela de roteamento do R3. Já o exemplo 7.29 mostra a tabela de roteamento do R3, para verificar se as rotas menores foram suprimidas. Nesse exemplo aqui, a figura 7.27, por exemplo, ela demonstra o conceito de sumarização de rotas externas, onde o range 172.16.00/20, configurado no ASBR, foi redistribuído pelo EIGRP. O exemplo 7.31 fornece a tabela de roteamento em R5, antes do resumo da rota externa. Para configurar o resumo externo, você usa o comando Summary Address Network no processo SPF. O exemplo 7.32 demonstra a configuração para resumo de rotas externas em R6, que é o nosso ASBR. O exemplo 7.33 mostra a tabela de roteamento do R5, que verifica se as rotas dos componentes foram resumidas na rede sumarizada 172.16.00/20. O ASBR sumarizado instala uma rota de descarte apontando para no zero, que corresponde ao intervalo de rede resumido como parte de um mecanismo de prevenção de loop. O exemplo 7.34 mostra a tabela de roteamento do R6 com a rota de descarte de resumo externo. Redes descontínuas. Um engenheiro de rede que não entende completamente o design do SPF pode criar uma topologia onde o tráfego entre áreas atravessa uma área que não seja o backbone. Embora R1, R2 e R3 tenham interfaces ou SPF na área 0, o tráfego da área 12 deve cruzar a área 234 para alcançar a área 45. Uma rede USPF com esse design é descontínua, porque o tráfego entre áreas está tentando cruzar uma área sem backbone. As tabelas de roteamento de R2 e R3 na figura 7.29 parecem que as rotas estão sendo anunciadas na área 234.
a rede 10.45.1.0 foi recebida pelo R4, injetada na área 0 do R4 e depois reanunciada na área 234, onde o R2 instala a rota. A maioria das pessoas presumiria que R1 aprenderia sobre a rota pela área 45, porque R4 é um ABR. No entanto, eles estariam errados. Os ABRs seguem 3 regras fundamentais para a criação de LSAs, tipo 3. LSA tipo 1, recebidos de uma área, criam LSAs tipo 3 em áreas de backbone e em áreas não backbone. Os LSAs tipo 3, recebidos em área backbone, são criados para a área não backbone. Os LSAs tipo 3, recebidos de uma área não backbone, são inseridos apenas no LSDB da área de origem. Os ABRs não criam um LSA tipo 3 para as outras áreas, incluindo uma área 0 segmentada. A solução mais simples para uma rede descontínua é garantir que a área 0 seja contínua e converter as interfaces de R2, R3 e R4 para as redes 10.23 e 10.34 como membros da área 0. Links virtuais. Os links virtuais, o SPF, fornece um método para superar esse problema que nós vimos das redes descontínuas. Usar um link virtual é semelhante a executar um túnel virtual dentro do SPF, entre um ABR e outro roteador ou SPF multiárea. O túnel pertence ao backbone, ou melhor, pertence à área 0, e, portanto, o roteador que termina o enlace virtual torna-se um ABR se não possuir uma interface já associada à área 0. A figura 730 mostra um backbone contínuo entre R2 e R4, com um link virtual através da área 234. Com o link virtual estabelecido, as rotas da área 12 são anunciadas para a área 45 e vice-versa. Links virtuais são construídos entre roteadores da mesma área. A área na qual os pontos finais do link virtual são estabelecidos é conhecida como área de trânsito. Cada roteador identifica o roteador remoto por seu router ID. O link virtual pode estar a um ou vários saltos de distância do dispositivo remoto. O link virtual é construído usando LSAs tipo 1, onde o estado vizinho é o tipo 4. Você configura o link virtual usando o comando area_id virtual link. A configuração é executada em ambos os terminais do link virtual. Pelo menos um roteador de link virtual de terminal deve ser membro da área 0. E links virtuais não podem ser formados em nenhuma área stub do OSPF. Links virtuais são construídos entre roteadores na mesma área. A área na qual os pontos finais do link virtual são estabelecidos é conhecida como área de trânsito. Cada roteador identifica o roteador remoto pelo seu router ID. O link virtual pode estar a um ou vários saltos de distância do dispositivo remoto. O link virtual é construído usando LSAs do tipo 1, onde o estado vizinho é o tipo 2. Para verificar o status do link virtual, você usa o comando showIP ou SPF virtual link. O exemplo 7.36 mostra a saída, onde um link virtual aparece como uma interface específica, conforme demonstrado no exemplo 7.37. Observe que o custo aqui é 2, o que representa as métricas entre R2 e R4. O roteador de enlace virtual forma uma adjacência ponto a ponto, conforme demonstrado em 7.38. Observe que R4 vê R2 como um vizinho
embora não esteja diretamente conectado. O exemplo 739 mostra as tabelas de roteamento de R1 e R5, após o enlace virtual ser estabelecido. E aqui encerramos o nosso capítulo 7. Muito obrigado e até o próximo.